Caro ouvinte, bem-vindo ao Rádio Noturno. Já passou por algo assustador? Se quiser ver sua história narrada aqui, nosso e-mail está na descrição. Quem sabe o próximo relato seja o seu. Primeiro relato. A tábua Ouija estava virada contra a parede quando começou a soletrar sozinha, arranhando o reboco por trás do guarda-roupa. Minha avó, que mal conseguia subir escada, segurou meu pulso com uma força que eu nunca tinha sentido nela. Ela disse uma coisa só: não deixa terminar teu sobrenome. Meu nome é Salomão, tenho 38 anos e trabalho como projetista hidráulico. Essa história veio da minha avó materna, Dona Zulene, uma mulher seca, religiosa do jeito dela, mas sem exagero. Ela nunca teve medo de tempestade, velório ou casa vazia. Só tinha medo de uma tábua guardada no sótão. A tábua era de madeira clara, feita à mão, com letras tortas e números queimados. Não era comprada. Segundo minha avó, meu tio-avô Juvenal a fez quando era jovem, depois de ouvir numa rádio antiga uma conversa sobre falar com mortos. Ele juntou uns amigos numa casa de colônia em Ribeirão Preto e brincou numa noite de chuva. O que respondeu não pediu nome de morto. Pediu endereço. Minha avó dizia que eles riram no começo. A peça de madeira se mexia devagar, empurrada por todos e por ninguém. Soletrou o nome da rua, o número da casa e depois uma frase: abre quando eu bater. 3 batidas vieram na porta da frente. Ninguém abriu, pelo menos foi o que contaram. Mas, depois daquela noite, cada um dos rapazes ouviu batidas em casa. Sempre 3, sempre antes de uma coisa ruim acontecer. Juvenal trancou a tábua no sótão da família e proibiu que mexessem. Décadas depois, minha avó me chamou para consertar uma infiltração no telhado. A casa dela era velha, comprida, com forro de madeira e cheiro de roupa guardada. Eu subi no sótão com uma lanterna e uma chave de boca. Ela ficou no último degrau, olhando para dentro como quem olha para buraco. Não encosta na caixa amarela, ela disse. A caixa amarela estava debaixo de umas malas. Claro que eu vi, claro que quis saber. Não abri naquele momento, mas perguntei. Foi aí que ela me contou tudo, sentada na cozinha, com a mão tremendo em volta do copo. Eu devia ter ido embora depois do concerto. Mas choveu forte. A rua alagou. Fiquei para dormir no quarto dos fundos. Minha avó trancou a porta do sótão e deixou a chave debaixo do travesseiro dela, como fazia havia anos. Às 2 da manhã, ouvi 3 batidas. Não vieram da porta da frente. Vieram do teto, exatamente acima da minha cama. Fiquei imóvel. O quarto estava escuro, mas a fresta da janela mostrava a chuva caindo. As batidas se repetiram agora mais perto da parede. 3 toques calmos, depois silêncio. Levantei para chamar minha avó. No corredor, ela já estava de pé, de camisola, segurando a chave do sótão. O rosto dela parecia menor. Ele não batia aqui desde que teu avô morreu. A porta do sótão estava aberta. A chave ainda estava na mão dela. Subimos juntos porque deixar aquilo aberto parecia pior. Eu fui na frente. Cada degrau rangia de um jeito diferente, como se alguém em cima pisasse junto, imitando o nosso peso. No sótão, a caixa amarela estava no centro do chão, sem malas por cima. A tampa levantou sozinha. Dentro, a tábua estava úmida, como se tivesse sido lavada. A peça triangular descansava no meio, apontando para a letra S. Minha avó disse para eu descer. A voz dela saiu baixa demais. Foi quando a peça mexeu. Letra S, letra A, letra L. Meu nome. Eu dei um passo para trás. A tábua parou. A madeira pareceu escutar. Quando eu respirei mais forte, a peça avançou de novo. Letra O. Minha avó enfiou o pé na caixa e chutou a tábua para longe. Ela bateu na parede e caiu atrás do guarda-roupa antigo. A peça triangular ficou no chão, girando devagar, procurando direção. As batidas vieram da porta da frente. 3. Depois da porta da cozinha. 3. Depois da parede atrás de mim. 3.
Não tinha como aquilo estar ali. A casa era geminada de um lado e vazia do outro. Mesmo assim, alguém batia de dentro das paredes, acompanhando a gente. Minha avó começou a rezar, mas errou a oração no meio e se calou. A tábua atrás do guarda-roupa raspou a parede. Não dava para ver, mas dava para ouvir as letras sendo marcadas no reboco. Arranhões curtos, pausas, mais arranhões. Minha avó segurou meu pulso. Não deixa terminar teu sobrenome. Eu puxei o guarda-roupa. Ele não se mexeu. Era pesado demais. Do outro lado, a tábua continuou escrevendo. A cada letra, a casa respondia com 3 batidas. Primeiro na janela, depois no piso, depois no degrau da escada. Algo estava subindo. Eu ouvi madeira cedendo, passo por passo. Minha avó pegou um martelo velho numa caixa de ferramentas e me entregou. Não falou para eu quebrar, só colocou na minha mão. A decisão ficou comigo e eu demorei. Demorei porque uma parte de mim ainda achava que destruir aquilo podia piorar. A coisa na escada parou no último degrau. Respirou. Era uma respiração grande, molhada, encostada na escuridão. A tábua riscou mais uma letra. Minha avó gritou. Agora! Eu bati no guarda-roupa, não na tábua. Bati na lateral até a madeira rachar. A respiração avançou para dentro do sótão. A lanterna piscou. Vi uma sombra alta demais projetada no teto, mas não havia corpo embaixo dela. Bati de novo. O guarda-roupa inclinou. A tábua caiu de trás dele, arrastando junto pedaços de reboco. Nela, meu nome estava completo e meu sobrenome faltava só a última letra. A peça triangular correu sozinha para terminar. Minha avó pisou nela. A sombra se dobrou na direção dela. Eu senti uma pressão no ouvido, como quando a gente mergulha fundo. Minha avó ficou pálida, mas não tirou o pé. Peguei o martelo com as 2 mãos e quebrei a tábua no meio. Não teve grito, não teve explosão. Teve silêncio. Um silêncio tão brusco que a chuva pareceu parar por respeito. Minha avó desceu sem olhar para trás. Eu juntei os pedaços com uma sacola e joguei numa lata de metal no quintal. Queimei tudo até virar cinza. De manhã, havia 3 marcas de dedos na porta da frente, fundas na madeira, como se alguém tivesse batido por anos no mesmo lugar. Minha avó morreu 2 anos depois. Antes de partir, me pediu para nunca aceitar madeira velha de ninguém. Eu não aceitei. Mesmo assim, mês passado, reformando uma casa antiga para um cliente, encontrei uma peça triangular dentro de um cano fechado, seco, sem acesso. Madeira clara, ponta escura, sem poeira. No verso arranhado bem pequeno, estava meu sobrenome completo. E 3 riscos embaixo. Se você curte esse tipo de relato, segue o canal e deixa o seu like. E depois me conta nos comentários de onde você é e que horas está ouvindo isso. Agora, respira fundo, porque o próximo relato é ainda pior. Segundo relato, o telefone da secretaria tocou dentro da escola demolida e a mulher que me acompanhava saiu correndo antes do segundo toque. Eu fiquei parado no pátio vazio, com a lanterna na mão, porque a ligação vinha de uma parede que nem tomada tinha mais. Quando o terceiro toque começou, ouvi uma criança atender do outro lado. Meu nome é Eudócio, tenho 68 anos e trabalhei a vida inteira como vistoriador de prédios públicos. Hoje estou aposentado, mas essa história ainda me acompanha, porque eu mesmo assinei o último laudo daquela escola. Quem me contou o caso principal foi Dona Alzira, moradora antiga de um bairro em Araraquara. Ela vendia bolo na porta da antiga Escola Municipal Santa Brígida desde os anos 70. Dizia que toda a turma conhecia a lenda da chamada das 11. Quem tivesse o nome lido depois do último sinal precisava responder baixo, sem levantar a cabeça. Eu achei coisa de aluno. A escola tinha sido fechada por rachaduras. Anos depois iam transformar o terreno em uma unidade de saúde. Fui chamado para vistoriar o que ainda estava de pé.
Dona Alzira pediu para ir comigo porque queria pegar uma forma de bolo que, segundo ela, tinha ficado guardada no antigo depósito da cantina. Ela estava com mais de 70 anos, mas entrou segurando um terço escondido na palma. O pátio parecia menor do que nas fotos. Tinha mato rachando o cimento, carteiras empilhadas nos corredores e um cheiro de giz que não combinava com um prédio abandonado havia tanto tempo. O primeiro estranho foi o quadro da sala 3. A sala não tinha telhado inteiro. Choveu ali durante anos. Mesmo assim, no quadro verde, havia uma data escrita com giz novo, a data daquele dia. Embaixo, uma lista de nomes. Dona Alzira parou na porta. Não lê, ela falou. Eu li sem querer, não em voz alta, só bati o olho. O último nome era o meu. A ponta dos meus dedos gelou. Eu disse que alguém tinha entrado para assustar funcionário. Dona Alzira olhou para o chão. Havia pegadas de barro pequenas de criança saindo da sala e entrando no corredor. O barro estava molhado. Lá fora fazia 4 dias que não chovia. A gente foi direto para a cantina. Eu queria terminar e ir embora. Cada porta por onde passávamos batia de leve atrás da gente, não fechando inteira, só encostando, como se alguém estivesse conferindo nossa passagem. Na cantina, Dona Alzira achou a forma em cima de uma pia quebrada. Ela não estava empoeirada. Estava untada com manteiga, pronta para uso. Foi quando ouvimos o sinal. Não era campainha elétrica. Era aquele sino antigo de escola, puxado por corda. Só que o sino tinha sido retirado na década de 90, segundo o próprio processo que eu tinha na pasta. Dona Alzira começou a andar rápido. Agora não fala nome de ninguém. A voz saiu da sala dos professores. Voz de criança fina, mas sem alegria. Professora, posso ir embora? Dona Alzira apertou o terço. Eu vi a boca dela mexer, mas não saiu som. A voz repetiu a pergunta, agora mais perto, do outro lado da parede da cantina. Não fazia sentido. Ali era a parede externa. Então alguma coisa passou a mão do lado de fora da janela. Não apareceu corpo, só 5 dedos marcando a poeira no vidro de baixo para cima, como se a pessoa estivesse pendurada pelo lado de fora. A janela ficava a quase 3 metros do chão. Eu puxei Dona Alzira pelo braço. A saída principal estava no fim do corredor. Quando viramos, todas as portas das salas estavam abertas. Em cada quadro, a mesma data. Em cada quadro, meu nome no fim da lista. O telefone tocou. A secretaria ficava perto da entrada. A sala já estava sem móveis, sem fiação, sem nada. Mesmo assim, o som vinha de lá, claro, antigo, insistente. Dona Alzira soltou meu braço. Não atende. Eu falei que não ia atender, mas uma voz do corredor respondeu. Eu atendo. Era a voz de menino. Veio de dentro da sala 3. A gente correu. Dona Alzira tropeçou numa carteira caída. Eu parei para levantar ela e nesse segundo todas as portas bateram ao mesmo tempo. O corredor ficou escuro, não escuro de fim de tarde, escuro de sala fechada, como se tivessem apagado o mundo do lado de fora. Uma mão pequena segurou a barra da minha calça. Eu olhei para baixo. Não tinha criança, só a marca dos dedos amassando o tecido, puxando com força. Meu corpo travou. Eu senti o peso de alguém ali, pendurado em mim, tentando me fazer ajoelhar. Dona Alzira gritou. Ele não é aluno daqui. A mão soltou. Mas a coisa aprendeu. Todas as vozes repetiram juntas, sala por sala. Ele não é aluno daqui. Depois riram baixo sem abrir a boca. A porta da secretaria abriu sozinha. Dentro, em cima do chão vazio, havia um telefone preto antigo. O fio entrava direto no piso quebrado. O aparelho tocou mais uma vez e parou. Então o gancho levantou devagar. Do outro lado, uma voz adulta começou a fazer chamada. Chamou nomes que Dona Alzira reconhecia. Crianças que estudaram ali. Gente que já era avó. Gente que tinha morrido. A cada nome, uma cadeira arrastava dentro de alguma sala. Quando falou meu nome completo,
A porta da frente trancou. Não com chave, com carteira. Carteiras que saíram das salas e foram se empilhando sozinhas diante da saída. Eu vi uma delas vindo pelo corredor, pulando de lado, pesada, como bicho sem perna. Eu não tive coragem bonita. Peguei a forma de bolo da mão de Dona Alzira e joguei contra a janela lateral da secretaria. O vidro rachou, mas não abriu. Joguei de novo, cortei minha mão. Não olhei. Dona Alzira passou primeiro. Eu empurrei ela pela abertura. Quando fui passar, uma régua de madeira bateu nas minhas costas e ficou presa na minha camisa. Outra veio. Depois outra, como se estivessem tentando me prender no quadro. A voz da chamada disse: "Presente?" Eu caí para fora pelo vidro, rasgando a roupa, sem responder. Do lado de fora ainda era tarde. Sou fraco, rua normal, um cachorro latindo longe. Dona Alzira estava sentada no chão, tremendo tanto que a forma amassada batia no joelho dela. No dia seguinte levei equipe maior. A escola estava vazia, sem telefone, sem carteiras no corredor, sem giz novo. Mas na sala 3, o quadro continuava molhado, como se alguém tivesse acabado de apagar a chamada. No canto inferior, bem pequeno, estava escrito: "Faltou responder." A unidade de saúde nunca foi construída. A prefeitura disse que o solo não era adequado. Dona Alzira parou de vender bolo naquele quarteirão. Eu parei de rir de escola abandonada. Até hoje, quando o telefone fixo toca à tarde da noite, eu deixo chamar, não atendo no terceiro toque. Terceiro relato. A boneca apareceu sentada no banco de trás do carro, presa pelo cinto, olhando pelo retrovisor como criança obediente. Minha irmã friou no meio da ponte e começou a rezar errado, tropeçando nas palavras. Eu só consegui olhar para as mãos de pano dela, porque um dos dedos se mexia devagar, pedindo silêncio. Meu nome é Jacinto, tenho 53 anos e trabalho como técnico em prótese dentária. A história da boneca não aconteceu primeiro comigo, ela era contada por pescador, por lavadeira antiga e por quem morava perto da ponte de concreto sobre o rio Turvo, no interior de Minas. Quem mais falava disso era seu Arlindo, um homem que vendia isca viva perto da estrada. Ele jurava que quando era menino, uma família passou pela ponte durante uma enchente levando uma boneca de pano no colo da filha mais nova. O carro parou no meio. A menina pediu para voltar porque a boneca tinha ficado brava. Depois disso, ninguém contava direito o que houve. Só diziam que a boneca voltou para a margem antes das pessoas. Eu ouvi essa lenda por anos. Achava triste, mas distante. Até minha irmã Noêmia comprar uma casa simples perto do rio para reformar e alugar no fim de semana. A casa vinha com móveis velhos. No quarto dos fundos, dentro de um baú, estava a boneca. Era de pano cru, cabelo de lã preta, vestido azul desbotado. Nada de especial. O estranho era o peso. Quando Noêmia pegou, pareceu segurar uma criança de verdade. Ela até soltou um riso nervoso e disse: "Que coisa horrível." Eu falei para jogar fora. Ela não quis. Disse que talvez fosse peça antiga, que dava para vender. Seu Arlindo viu a boneca na varanda e perdeu a cor do rosto. "Não deixa ela dormir dentro." Noêmia perguntou por quê. Ele só respondeu: "Porque ela aprende a casa." Naquela noite fiquei para ajudar na limpeza. O primeiro sinal foi no quarto dos fundos. A boneca estava em cima da cadeira, virada para a parede. Eu tinha certeza de que Noêmia a deixara no baú. Quando fui pegar, senti o pano quente, como se alguém tivesse segurado por muito tempo. Coloquei na varanda. Meia hora depois, ela estava na cozinha, sentada de frente para a porta dos quartos. Noêmia quis culpar o vento. Eu apontei que todas as janelas estavam fechadas. Ela ficou irritada, aquele tipo de irritação que a pessoa usa para não admitir medo. Pegou a boneca pelo braço e jogou dentro de um saco de lixo. Amarrou com 2 nós e deixou no porta-malas do carro. A casa ficou silenciosa demais depois disso. Silêncio de coisa ouvindo. Às 10, a luz piscou.
Do quarto dos fundos veio voz de criança cantando uma cantiga antiga. Não era gravação. A voz errava o final de cada verso, como se estivesse tentando lembrar. Noêmia parou no corredor com o pano de chão na mão. Tem alguém lá? A cantiga parou. Do lado de fora, o carro buzinou uma vez. Fomos correndo. O porta-malas estava aberto. O saco de lixo continuava lá, rasgado por dentro. A boneca não estava. No banco traseiro, havia marcas pequenas de pé molhado subindo pelo estofado até o meio. Foi quando seu Arlindo apareceu na cerca, sem camisa, segurando uma lanterna. Leva ela para a ponte antes da meia-noite. Eu perguntei onde ela estava. Ele apontou para o telhado. A boneca estava sentada na beirada, balançando as pernas de pano, o vestido seco, o cabelo pingando água escura. Noêmia começou a chorar. Eu subi numa escada, mas quando cheguei perto, a boneca virou a cabeça para mim, não como boneca caindo para o lado. Virou com intenção, devagar. A voz de criança falou dentro da minha boca. Não saiu da boneca, saiu de mim. Não é sua. Eu quase caí da escada. Minha língua ficou dormente. Noêmia gritou meu nome e me puxou pelo cinto. A boneca despencou do telhado e caiu de pé no chão. De pé. Seu Arlindo mandou a gente não correr. Disse que ela gostava quando corriam. Isso me deu mais medo do que tudo. Atravessamos o quintal devagar, com a boneca no chão atrás. Ela não andava quando olhávamos, mas a cada vez que a lanterna tremia, ela estava mais perto. Primeiro perto da mangueira, depois perto da escada, depois a menos de 2 passos do calcanhar da minha irmã. Noêmia perdeu o controle e saiu correndo para o carro. Eu fui atrás. Seu Arlindo ficou no portão repetindo que não era para levar dentro do carro. Mas já era tarde. Quando entramos, a boneca apareceu sentada no banco de trás, presa pelo cinto, o cinto que ninguém tinha puxado. Noêmia dirigiu até a ponte com os olhos arregalados. Eu sentia a boneca atrás de mim sem precisar olhar. O carro cheirava a Rio Fundo, a lodo mexido. No meio da ponte o motor apagou. A boneca bateu com a mão de pano no vidro. Uma vez. O rio lá embaixo começou a subir contra a corrente, formando uma faixa escura que vinha na direção da ponte. Não era enchente, era água subindo só ali, como uma coluna rasteira, escolhendo o carro. Noêmia tentou ligar. Nada. Eu abri a porta e saí. A boneca virou o rosto para mim pelo vidro traseiro. O dedo dela fez sinal de silêncio de novo. Foi aí que ouvi a voz de muitas crianças debaixo da ponte. Devolve. Eu não sabia devolver o quê. Agi errado, desesperado. Abri a porta de trás, agarrei a boneca pelo vestido e joguei por cima da mureta. No mesmo segundo, algo segurou meu pulso por baixo. Mão pequena, gelada, forte demais. Meu corpo foi para frente. Noêmia agarrou minha camisa. O rio estava perto do meu rosto, alto demais, cheio de reflexos que pareciam olhos. A boneca ficou pendurada na minha mão. Ela não caía. Eu soltei. A mão no meu pulso apertou mais como castigo. Noêmia me puxou com tanta força que nós dois caímos no asfalto. A água desceu de uma vez, batendo nas pedras lá embaixo. O carro ligou sozinho. No banco de trás só havia um círculo molhado no estofado. A casa foi vendida meses depois. Noêmia nunca mais voltou ao rio. Seu Arlindo morreu no ano seguinte e a barraca dele ficou abandonada. Mas, quando passo por aquela ponte de dia, sempre vejo alguma coisa azul presa nos galhos lá embaixo. Pode ser saco plástico, pode ser pano. Eu nunca paro para conferir. Se você curte esse tipo de relato, segue o canal e deixa o seu like. E depois me conta nos comentários de onde você é e que horas está ouvindo isso. Agora, respira fundo, porque o próximo relato é ainda pior. Quarto relato:
A vela encostou no meu braço sem ninguém segurando e eu larguei a imagem de santo em cima do banco da capela. A chama não queimou minha pele. Ela só ficou ali, torta, como se estivesse me cheirando. Quando olhei para o corredor, vi 6 velas acesas vindo na minha direção, na altura de mãos que não apareciam. Meu nome é Valdinéia, tenho 58 anos e trabalho como restauradora de imagens sacras. Essa história não começou comigo. Quem me contou foi seu Honório, sacristão antigo de uma igrejinha rural entre Passos e uma estrada de terra que o povo chamava de Caminho da Quaresma. Ele dizia que, nas sextas-feiras antes da Páscoa, ninguém podia ficar depois das 9 dentro da capela. Não era por ladrão nem por bicho, era por causa da procissão que entrava sem abrir a porta. Eu ri quando ouvi. Ri por educação, daquele jeito besta de quem acha que velho aumenta tudo. Seu Honório não gostou. Ele só apontou para o altar e disse: "Quando eles entram, não reza junto." Naquele ano, a prefeitura tinha pedido para restaurar uma imagem de Nossa Senhora das Dores que ficava no altar lateral. Eu fui com minha assistente, a Celina, numa terça-feira. O serviço atrasou por causa de cupim na base. Na sexta, voltamos para terminar antes do fim de semana. Às 6 da tarde, a capela já tinha aquele cheiro de madeira úmida e flor velha. Do lado de fora, o mato encostava nas janelas. Seu Honório deixou a chave comigo e pediu para eu ir embora antes de escurecer. Falou baixo, como se alguém pudesse ouvir. Celina fez piada. Disse que procissão sem padre não contava. Seu Honório não riu. O primeiro detalhe estranho foi o sino. Ele tocou uma vez às 7h40, mas a corda estava amarrada no alto, fora do alcance. Eu vi porque tinha passado embaixo dela para pegar uma escada. Celina parou com o pincel na mão. O som não espalhou pelo campo. Ficou dentro da capela, pesado, como se tivesse batido no meu peito. Depois veio o cheiro de vela recém-apagada. Só que nenhuma vela estava acesa. Eu falei que a gente ia guardar tudo. Celina concordou rápido demais. As mãos dela tremiam na hora de fechar o potinho de verniz. Quando fui pegar minha bolsa, ouvi passos do lado de fora. Muitos passos. Devagar, em cascalho. A porta principal continuava trancada. Celina sussurrou: "Tem gente chegando?" Eu não respondi. A fresta embaixo da porta ficou clara, como se alguém tivesse acendido velas do outro lado. Primeiro uma luz, depois 2, depois várias. O problema é que não tinha sombra de pé passando. Só luz andando. Foi aí que lembrei do que seu Honório falou. Não reza junto. A maçaneta girou sozinha. Uma vez, 2. A porta não abriu. Em vez disso, uma voz de mulher começou a cantar do lado de fora. Não era canto bonito, era baixo, falhado, como gente muito cansada tentando acompanhar uma ladainha. Celina apertou meu braço. As unhas dela entraram na minha pele. "Val, vamos sair pela sacristia." A sacristia dava para os fundos, mas quando entramos lá, a janelinha estava escura por dentro, não do lado de fora. Por dentro mesmo, como se tivessem pendurado um pano preto na nossa frente. Eu encostei o celular no vidro e a luz da tela não refletiu. A voz do lado da porta mudou de lugar. Agora vinha de dentro da capela. Voltamos devagar. As velas estavam no corredor central. Não tinham corpos. Só as chamas, uma atrás da outra, subindo e descendo como se mãos invisíveis carregassem cada uma. Elas pararam perto do primeiro banco, todas ao mesmo tempo. Então a imagem no altar virou o rosto. Não foi rápido. Foi aquele movimento duro de madeira antiga sendo forçada. O rosto de Nossa Senhora, que eu mesma tinha fixado naquela tarde, se inclinou para a porta lateral, como se avisasse. Celina começou a chorar sem fazer som. Eu puxei ela pela manga e tentei passar entre os bancos. As velas se mexeram junto, acompanhando a gente. Quando eu dei um passo mais rápido, uma delas apagou. A capela inteira esfriou. A voz cantou meu nome. Não era a voz de Celina. Não era a voz de seu Honório.
Era muita gente dizendo Valdineia numa mesma respiração. Meu joelho falhou. Celina me segurou e nesse instante a porta da sacristia bateu atrás de nós. Sozinha, o barulho foi seco, perto demais. Eu não pensei direito. Peguei a imagem pequena de São Benedito que estava em cima de uma mesa e joguei no corredor, não na procissão, mas para o lado oposto. Foi uma decisão feia, instintiva, como quem joga uma pedra para distrair cachorro bravo. As velas viraram para a imagem. Todas. Corremos para a lateral, empurramos uma portinhola que dava para o depósito de andores e entramos espremidas. Eu fechei por dentro com uma tranca torta. Do outro lado, os passos vieram até a madeira. Pararam a menos de um palmo do meu rosto. Alguém respirou pela fresta. Não era vento, tinha ritmo, tinha intenção. A voz de seu Honório falou do lado de fora. Abre, menina, já passou. Celina quase abriu. Eu segurei a mão dela tão forte que ela soltou um gemido. Seu Honório não estava ali, ele tinha ido embora de moto. E aquela voz estava perfeita demais, sem a tosse que ele tinha no fim das frases. A coisa percebeu. A respiração parou. Depois alguém bateu do lado de fora com os nós dos dedos. 3 batidas calmas. A tranca começou a levantar sozinha. Eu enfiei a ponta de uma chave de fenda no buraco da tranca e forcei para baixo. A madeira tremeu. Do outro lado, várias vozes começaram a rezar ao contrário. Não era língua estranha. Eram palavras conhecidas, só que viradas de um jeito que fazia minha cabeça doer. Celina tampou os ouvidos. Eu senti sangue quente no nariz, mas não larguei a chave. Quando a tranca quase cedeu, o sino tocou de novo. Dessa vez uma sequência inteira. As vozes pararam no meio da frase. As velas se afastaram, uma por uma, e o cheiro de cera queimada ficou tão forte que eu achei que ia desmaiar. Ficamos ali até o sol nascer. Seu Honório chegou às 6h30. Quando viu a porta do depósito arranhada por fora, sentou no chão e chorou. Ele disse que não tinha tocado sino nenhum. Disse também que quando a procissão aprende um nome, não esquece. Eu nunca mais trabalhei em capela rural durante a quaresma. Anos depois, voltei lá de dia para entregar uma peça restaurada. A imagem de Nossa Senhora continuava no altar lateral. Bonita, quieta, mas a cabeça estava inclinada para o depósito. E no primeiro banco, gravado na madeira, tinha o nome de Celina. Não riscado por canivete. Queimado por vela. Quinto relato. A ponta do compasso girou sozinha em cima da cartolina e riscou uma rua que não existia no mapa. Minha prima tentou levantar, mas a cadeira dela arrastou para trás como se alguém tivesse puxado. Eu vi o metal furando o papel de novo e formando uma palavra que ninguém tinha dito. Fica. Meu nome é Olegário. Tenho 49 anos e trabalho como arquivista judicial em Bauru. Essa história me chegou por uma caixa de documentos velhos, mas antes disso já era conversa de bairro. Todo mundo perto da antiga estação conhecia o tal jogo do compasso feito pelas meninas do curso normal. A versão que me contaram veio de Dona Crispina, uma professora aposentada que morava 2 casas depois da minha mãe. Ela dizia que no fim dos anos 80, 3 alunas inventaram de chamar espírito usando compasso, papel manteiga e um copo de café virado. Não fizeram por maldade, fizeram por desafio. O erro, segundo ela, foi desenhar a rosa dos ventos em cima de uma planta antiga da cidade. Porque aquilo não chamou uma pessoa. Chamou um caminho. Eu escutei isso muitas vezes quando era adolescente. Achava bonito o jeito dela contar. Anos depois, já trabalhando num arquivo, encontrei um processo de desapropriação da antiga estação. Dentro havia plantas, fotos e uma cartolina dobrada, amarelada, com furos circulares no centro. A cartolina tinha 4 pontos cardeais desenhados. No meio, um buraco escuro queimado. E havia nomes de ruas que nunca existiram. Levei uma cópia para casa. Não a original. Só uma cópia simples, porque eu queria mostrar para minha prima Zulmira, que fazia pesquisa sobre história local.
Foi burrice. Eu sei disso hoje. Ela ficou curiosa demais. Disse que uma das ruas riscadas parecia bater com um beco atrás da estação, hoje fechado por um muro. À noite fomos lá só para conferir. Não fomos brincar com nada, não levamos vela, nem copo, nem intenção. Mas levamos o compasso dela. Era ferramenta de desenho técnico, pesada, de metal. O beco era estreito, com muro de um lado e galpão velho do outro. Havia um cheiro de óleo queimado e terra molhada. No fim, encontramos um portão enferrujado que não aparecia no mapa atual. Atrás dele, uma sala pequena, parte de uma construção antiga da estação, ainda com piso hidráulico. No chão, alguém tinha desenhado uma rosa dos ventos com giz. O giz estava fresco. Zulmira sussurrou. Alguém veio aqui. Eu concordei, mas minha garganta já tinha fechado. O compasso dentro da bolsa dela começou a bater contra a fivela, sozinho. Não era tremor, era metal procurando saída. Ela abriu a bolsa para segurar. O compasso saltou e caiu no centro do desenho, em pé, apoiado pela ponta. Ficou parado assim. Impossível. A porta do portão rangeu atrás da gente. Eu olhei. Continuava aberta, mas a rua além dele parecia mais comprida do que antes. O poste que ficava perto tinha sumido. No lugar havia uma sequência de luzes fracas, como estação antiga em madrugada. O compasso girou. Riscou o chão com força, fazendo um círculo perfeito no cimento. Depois apontou para o norte. A ponta tremia como dedo chamando. Zulmira falou, vamos embora agora. Quando ela pisou fora do círculo, uma voz veio do galpão. Sem terminar, não. Era a voz de menina, perto, atrás de uma parede quebrada. A gente correu para o portão. O problema é que o portão agora dava para o outro beco, mais estreito, com paredes de tijolo dos dois lados. Não tinha rua, não tinha carro, não tinha barulho de bairro. Só o compasso arranhando o chão atrás da gente, vindo sozinho. Eu puxei Zulmira de volta. Ela chorava de raiva, não de tristeza. Dizia que aquilo era impossível, que a estação nunca teve aquele corredor. No fim do beco novo, vimos 3 carteiras escolares, pequenas. Em cima da do meio, uma cartolina igual à do processo. O compasso pulou para cima dela e começou a desenhar. Primeiro uma rua, depois outra, depois o contorno da sala onde estávamos. E então desenhou 2 bolinhas. Nós 2. A ponta marcou uma terceira bolinha atrás de mim. Eu virei devagar. Não tinha ninguém, mas senti uma respiração gelada no meu ouvido. Não sopro, respiração. Como alguém baixo ficando na ponta dos pés. Zulmira pegou minha mão. A voz disse, escolha a saída. Na cartolina, o compasso desenhou 3 caminhos. Um voltava para o portão, um ia para a sala da estação, o terceiro entrava num quadrado sem nome. Dona Crispina sempre dizia que no jogo, espírito mente apontando para o caminho fácil. Eu escolhi o caminho torto para a sala da estação. Decisão sem certeza, só medo. Puxei Zulmira e a gente correu por um corredor que não devia existir. As paredes tinham cartazes velhos com horários de trem. Todos marcavam 11 e 11. Atrás da gente, passos pequenos acompanharam. Quando eu acelerava, eles aceleravam. Quando eu parava, paravam. A ameaça estava prendendo nosso ritmo. No fim do corredor, uma porta abriu para a sala original. O portão verdadeiro estava do outro lado. Só que entre nós e ele havia 3 meninas paradas de costas, usando o uniforme antigo. Não eram transparentes, pareciam reais demais. Cabelos trançados, meias brancas, sapatos gastos. Uma delas levantou a mão e mostrou um compasso atravessado entre os dedos, como se fosse chave. Zulmira gritou meu nome. A cartolina no chão começou a dobrar sozinha, fechando como boca. Se ela fechasse com nossos nomes dentro, eu soube sem entender que a gente não sairia mais. Eu chutei a carteira do meio. O compasso caiu, a menina virou o rosto.
Não vou dizer que vi um rosto de morto, não foi isso. Foi pior. Ela tinha o rosto de várias pessoas ao mesmo tempo, mudando rápido como fotografia molhada. Por um segundo apareceu o meu. Corremos. A mão dela pegou a manga da camisa de Zulmira. O tecido esticou. Eu puxei minha prima com tudo e a manga rasgou. A gente passou pelo portão e caiu no beco verdadeiro, com barulho de moto, cachorro e gente discutindo numa casa próxima. O compasso ficou do outro lado. No dia seguinte, voltei com 2 colegas. O portão estava soldado havia anos, sem sinal de abertura. Pelo vão dava para ver só entulho, nenhuma rosa dos ventos, nenhuma carteira. Mas no muro de fora havia um risco novo, circular, feito na altura do meu peito. No centro, meu nome e o de Zulmira furados no reboco, letra por letra. Dona Crispina morreu sem querer falar de novo sobre aquilo. Só me disse uma frase quando levei flores para ela. Não é o espírito que responde, é o caminho que escolhe quem anda. Eu queimei a cópia da cartolina. Mesmo assim, às vezes encontro no arquivo plantas de ruas que não existem, sempre com uma bolinha desenhada perto da minha mesa. Você ouviu o Rádio Noturno e eu agradeço por não ter me deixado sozinho nessa madrugada. Se esses relatos te prenderam até aqui, segue o canal, deixa o seu like e volta para mais histórias. Sempre há outra esperando por você.